Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, que Deus te abençoe nesse exato momento, amém, irmãos? Irmãos, eu queria ler aqui para vocês uma palavra que tem aqui do livro de Ezequiel, capítulo 18, que é uma palavra que eu acho de bastante sabedoria, que Deus deixa, transmite, na verdade, através do profeta Ezequiel, para o povo de Deus, E são palavras aí comprovando a salvação que é individual, E todo aquele que pecar morrerá, porém, aquele que se desviar dos seus maus caminhos terá a vida plena. Isso é o que diz o nosso soberano, o Senhor. Vamos ler aqui o que é que diz aqui nesse livro, livro de Ezequiel, capítulo 18, tradução NVI, a sua pode estar um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo, amém, irmãos? Vamos lá. Essa palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos se esbotam. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos que pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem, todos me pertencem, Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que haja um justo que faz o que é certo e direito. Ele não come nos santuários que há nos montes e nem olha para os ídolos da nação de Israel. Ele não contamina a mulher do próximo, nem se deita com a mulher durante os dias de menstruação. Ele não oprime a ninguém, antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele não empresta visando o lucro, nem cobra juros. Ele retém a sua mão para não cometer erros e julga com justiça entre os homens. Ele age segundo os meus decretos e obedece fielmente às minhas leis. Esse homem é justo. Com certeza ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento, que derrama sangue e faz qualquer coisa destas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas. Ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e necessitados, comete roubos, não devolve o que tomou como garantia, volta-se para os ídolos e comete práticas detestáveis, empresta visando lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto. E ele será responsável por sua própria morte. Olha aí, irmãos. Mas suponhamos que esse filho tenha ele mesmo um filho que vê todos os pecados que seu pai comete. E embora os veja, não os comete. Ele não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos da nação de Israel, não contamina a mulher do próximo, não oprime a ninguém, nem exige garantia para um empréstimo, não comete roubos, mas dá a sua comida aos famintos e fornece roupa aos despidos. Ele retém a mão para não pecar e não empresta visando o lucro, nem cobra juros. Obedece às minhas leis e age segundo os meus decretos. Ele não morrerá por causa da iniquidade de seu pai. Certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio de seu povo. Contudo, perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá.
O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas, se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, e obedecer a todos os meus decretos, e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá, não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrado vê-lo desviar-se de seus caminhos e viver? De seus maus caminhos e viver? Se, porém, o justo se desviar de sua justiça e cometer pecado às mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouça, ó nação de Israel, o meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá, não morrerá. Contudo, a nação de Israel diz, o caminho do Senhor não é justo. São injustos os meus caminhos, ó nação de Israel? Não são os seus caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. A cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Olha aí, irmãos, é uma palavra de sabedoria, é interessante demais. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, que eu gosto de chamar de manual da vida, exatamente diz aqui que a gente deve pagar pelo que a gente faz. Porém, se a gente se arrepender, né, buscar o arrependimento e viver uma vida nova, uma vida justa, uma vida digna, a gente terá vida novamente. Aquele que pecar é que morrerá, aqui diz as Escrituras. E todos os seus pecados, você que se desviou dos seus maus caminhos, né, e aceitou Jesus como seu Salvador, você será cancelado todos os seus pecados e você terá uma vida plena em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui, óbvio, você pode dizer, é no Velho Testamento, mas é impressionante que o que fala aqui parece até que é Jesus falando, né? Parece, porque ele diz assim, todos são meus, tanto o Pai como o Filho são meus. São palavras que realmente lembram Jesus, né? Porque Jesus, ele veio exatamente para todos aqueles que crerem nele, né, terem vida em abundância. Então, assim, lembra muito, assim, essas palavras aqui de arrependimento, de a salvação individual, aqui mostra bem claro, o pai é pecador, mas se o filho não for pecador, o pai morrerá, mas o filho viverá. Porém, se o pai se arrepender dos seus maus caminhos, com certeza ele terá vida. Aqui está nas Escrituras aqui, bem direitinho, palavra do soberano, o Senhor. Irmãos, em João 3,16, né, fala que
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, né? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, isso deixa bem claro que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, irmãos, não morrerá. Esse terá vida nova, uma vida justa, né? Nascerá do Espírito novamente, morrerá aquela carne pecaminosa e nascerá do Espírito. Todo aquele que crê em Jesus não perecerá, não morrerá. É o que diz as Escrituras Sagradas. Não morrerá, mas terá vida eterna. Porém, aqui fala, se um justo, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e durante um bom tempo você viveu a vida gloriosa aí, nos caminhos do Senhor, mas deu lugar ao inimigo, e aí você caiu no pecado. Irmãos, eu sei que tem muitos aí que saem e não querem mais voltar, né? Porque o inimigo cega mesmo o entendimento do descrente. Mas a palavra do Senhor diz, e aquele que se desviar, se arrepender dos seus maus caminhos, se desviar dos seus maus caminhos e voltar para o caminho justo e correto, ele terá vida. Nem a morte de ninguém agrada ao Senhor. Diz aqui nas Escrituras, a morte de ninguém agrada ao Senhor. Porém, o Senhor é justiça. É amor? É amor, mas é justiça. E ele não deixa claro, irmãos. Ele deixa claro, mas muito claro, que aquele que terminar a sua vida em pecado morrerá. Morrerá. Esse morrerá aqui, irmãos, é para todo sempre, é para a eternidade. Porém, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, viverá para toda a eternidade. Terminar suas vidas justo, uma pessoa justa, uma pessoa que anda corretamente, uma pessoa que crê em Jesus e anda corretamente, procura ajudar o próximo, procura ser uma pessoa correta, esse sim terá a vida plena em Cristo Jesus. Aonde? Nova Jerusalém. Vamos lá ler em Apocalipse capítulo 21, se eu não me falha a memória. Irmãos, vale a pena ver isso aqui. Aqui mostra aqui, ó, olha isso aqui, ó, presta atenção. Isso aqui a salvação é individual, mas também mostra que aquele que está em erro tem possibilidade de voltar para a vida. Aquele que está em erro tem possibilidade de voltar à vida. Está nas Escrituras. Deus falou através do profeta Ezequiel, e também falou através do Filho dele, Jesus Cristo, que todo aquele que nele crê viverá. Todo aquele que nele crê viverá. Irmãos, não perda seu tempo. Aqui no final ele diz, por isso sagrada a palavra do Senhor. Arrependam-se e vivam. Olha aí, o finalzinho termina isso aí. O capítulo 18 termina. Arrependam-se e vivam. Você está esperando o quê, meu querido? Se volte para Deus. Se você, por acaso, se desviou, né? Você era um filho de Deus, é um filho de Deus, mas se desviou, está nos caminhos errados. Se volte para Deus, meu querido. Porque certamente você terá vida plena em Cristo Jesus. Porém, se você terminar em pecado, você morrerá. Está escrito aqui no manual da vida. Porém, se você é aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, você é um ímpio, irmãos, que vem dizendo, se o ímpio se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e viver uma vida nova, justa e correta, ele viverá. Palavra do soberano, o Senhor. Irmãos, isso aqui é só uma palavra que eu queria ler aqui para vocês nessa noite, né? Uma palavra de sabedoria, para a gente ter entendimento de como funciona a salvação. Eu sei que muita gente não sabe, infelizmente, tanto é que tem muita gente fazendo coisa errada, mas eu digo para vocês, busque sabedoria nas Escrituras Sagradas, é o manual da vida. Compartilhe esse vídeo para uma pessoa que você conhece, um irmão que está desviado, um irmão que está em caminhos errados, ou para aquele que ainda não aceitou Jesus. Compartilhe esse vídeo, faça o seu evangelismo através desse vídeo, faça o serviço de Deus através desse vídeo, compartilhe para aquelas pessoas que estão precisando dessa palavra de arrependimento. Amém, irmãos? Fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus.